Vamos orar. Deus, nós te agradecemos. Tu és o Deus bendito, eterno, e tem nos conduzido, Senhor Pai, não no momento em que nós entramos na história, mas na eternidade passada, ao nos colocar no Seu Filho. Determinaste, Senhor Pai, o momento certo do nosso chamado. Nós olhamos para trás, Senhor Pai, e vemos, Senhor Deus, como deixado, Senhor Deus, a nossa própria sorte e escolhas dos nossos corações caídos, amantes da escuridão. Para sempre, Senhor Pai, estaríamos, Senhor Deus, cada vez mais distante de Ti, até que a escuridão nos tomasse para sempre, porque não havia escuridão externa em nós, mas nós mesmos, nosso coração insensato era a escuridão, Deus. Mas agora a luz brilhou, e Senhor Deus, Tu nos chamaste, abriste nossos olhos, e Tu continua fazendo isso, Deus. A Tua ordem, Senhor Pai, é nós proclamarmos o Evangelho. Ó Deus, aquele que crê ser batizado, sabendo, Senhor Pai, que quem edifica a Tua igreja é Tu mesmo, e que, Senhor Pai, logo, Senhor Deus, chegará o tempo em que o último daqueles que Tu deste ao Teu Filho será chamado, e só neste momento, e não antes, até que todas as ovelhas sejam reunidas. Então, Senhor Pai, nós chegaremos, Senhor Deus, àquele dia glorioso, onde todos os redimidos reunidos mostrarão, brilharão, Senhor Pai, ó Deus, a beleza infinita da justiça do Teu Filho, que poderia cobrir 1000 mundos, Senhor Pai, de justiça e beleza em seu valor infinito, mas que em Tua graça, Senhor Pai, ó Deus, tocaste a nossa vida, e nunca mais nada será igual agora e por toda a eternidade. Que ouvimos a Tua palavra, sempre tenhamos, Senhor Pai, algo muito maior do que um livro, mas, Senhor Pai, um amor à Tua mente, um amor a quem Tu és, um amor à revelação que Tu fizeste de Ti mesmo. Agora, Senhor Deus, na pessoa do Teu Filho e o Espírito Santo em nós, para abrir cada vez mais, Senhor Deus, esse conhecimento, que como Paulo orou pelos Efésios, seja constantemente a oração por todos nós, que Tu, ó Deus, nos firme, Senhor Pai, nos coloque firmados no Teu Espírito, Senhor Pai, alargue, Senhor Pai, o nosso homem interior, ó Deus, para que possamos juntos, com todos os santos, conhecer a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ó Deus, faça isso esta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Estamos louvando a Deus. Sempre é especial estar com o povo de Deus, nós juntos aqui. Hoje é mais especial ainda, temos ceia e temos batismo. E eu queria meditar de maneira mais rápida hoje em Lucas 3, 21 a 38. Porque como a Lenise, a Michele, um dia o próprio Filho de Deus esteve nesse momento que nós vamos ler, e há muita coisa, ainda mais num trecho tão grande que eu separei aqui, que nós não podemos explorar, mas que nos dá um vislumbre maravilhoso de quem Cristo é e do que está acontecendo na vida de cada um de nós que vai sendo chamado por Ele e sendo colocado em Seu Filho, e dando esse testemunho público daquilo que Ele fez dentro de nós e o que Ele fez. Então aqui em Lucas 3, a partir do 21, nós temos o batismo de Jesus, e diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Lucas conta coisas que você não vai ver nos outros lugares onde essa história é contada. E a Bíblia diz: orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, uma teofania. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em Ti eu tenho todo o meu prazer. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi,
e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Simei, e Simei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Ade, e Ade de Cozã, e Cozã de Almadã, e Almadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Zeruque, e Zeruque de Regaú, e Regaú de Faleque, e Faleque de Éber, e Éber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Afarxade, e Afarxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Malelel, e Malelel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Você pode aprender. Se eu não posso hoje pregar, não é, sobre esse texto, por causa de um tempo, tudo que esse texto merece, eu gostaria de que você aprendesse a pensar cada vez mais quando lê a palavra de Deus. E você pode aprender mais com um livro, qualquer livro, não é? Se você parar e fazer perguntas do que se apenas você lê passivamente. Tem gente que lê a Bíblia durante o ano, tem um esquema, lê a Bíblia, enfim, como outros livros também que a pessoa lê, mas lê apenas passivamente, vai lendo. E é óbvio que isso é verdade para todos os livros, mas muito mais para nós, para a Bíblia. Isso inclui a Bíblia também, apesar de ser verdade, como você devia ler qualquer livro, não é? E um dos grandes problemas, eu acho, da leitura da Bíblia é que nós passamos os olhos nas palavras, e nós chegamos ao final de uma coluna e não sabemos muito o que lemos. Você leu a Bíblia hoje? Li. Você leu até bastante hoje a Bíblia, e nós não sabemos o que lemos. Nós simplesmente fomos lendo a coluna, depois a outra coluna, e não sentimos, no fim, nossas mentes ou espíritos expandidos. Você imagine, se nós já conhecemos o Evangelho há tanto tempo, e todos os dias nós lemos a Bíblia de uma maneira que sintamos o nosso espírito expandido, o quão expandido ele deve ou devia estar, não é? E às vezes lemos e não sentimos nossas mentes, nem só os nossos espíritos expandidos, porque nós não vimos nada novo, e nós nem esperávamos, na verdade. Nós nem abrimos a Bíblia esperando que nosso espírito fosse expandido, ou ver algo novo ali. Foi puramente mecânico, não houve descoberta. Não foi, a gente não tinha uma sensação de Colombo atravessando o oceano. O que tem do outro lado? O que terá? O que não terá do outro lado desse oceano? Não havia. Eu abri e fui lendo e acabou a leitura. Então não houve descoberta, nem vida, nem avanço. Não houve novos insights para a minha vida. Não houve uma nova maneira de ver as coisas agora por causa do que eu li. Minha mente não foi expandida.
Eu continuo com as ideias quase que muito parecidas com a do mundo, do humanismo secular. Aquilo que eu li não me expandiu, não me deu novos insights. Eu vi os problemas agora, estou vendo como eu via ontem, como eu via antes de ontem. As coisas na minha vida, eu estou vendo como via no mês passado. E as reações minhas são muito parecidas. E uma das melhores maneiras de mudar isso é treinar a sempre fazer perguntas ao texto. Nós lemos sobre o batismo de Jesus, e você viu que Lucas colocou logo depois a sua genealogia. Então, muitas vezes, a própria formulação da pergunta que a gente faça já vai trazer com a pergunta, respostas, e vai abrir nossa mente para coisas novas ali. E esse texto histórico, bastante prosaico, eu diria, em Lucas 3, de 21 a 28, me dá a oportunidade de mostrar o que eu quero dizer. Como eu disse, se eu não posso realmente pregar sobre esse texto como ele merece ser expandido, mas pelo menos ele me dá aqui hoje a oportunidade de mostrar isso. Então eu vou simplesmente tomar comigo esse texto, apontando as perguntas que eu fiz e as respostas que não podem ser expandidas, como eu disse hoje, não é? Porque nessa noite nós temos o batismo, temos a Santa Ceia, e seria longo, mas o meu palpite é que à medida que você me segue, vão surgir novas perguntas na sua mente, e você nunca vai olhar para texto nenhum como esse que nós lemos como simplesmente você leu o texto e não foi expandido sua mente ou seu espírito. Então, boas perguntas geralmente geram outras boas perguntas. Boas perguntas, como pessoas como nós, finitas, nunca terminam. Boas perguntas geram uma expansão em nossas mentes, espíritos, que geram novas perguntas. E é assim que os insights crescem dentro de nós. É assim que o mesmo texto que eu conheço enriquece mais a minha vida quando eu volto a ele. Senão seria simplesmente a releitura do mesmo texto. Eu já fiz perguntas, tenho respostas que geram perguntas mais profundas, e essa é a riqueza de termos acesso às Escrituras. Então, por exemplo, por que a prisão de João antes do batismo de Jesus? Você se pergunta, por que foi feito dessa forma? Não faz muito sentido. Porque Lucas registra que João foi preso antes de contar que Jesus foi batizado por João? Por que ele não contou a história na ordem certa? É óbvio que quando ele fez o batismo ele não podia estar preso, mas em Lucas 3:20, antes de falar sobre o batismo e contar o que aconteceu, ele fala sobre a prisão de João. Então, essa é uma pergunta que, quando você não está simplesmente lendo o texto, porque você tem que acabar parte da tua leitura da Bíblia, você se faz. São perguntas que vão sempre fluindo quando você quer realmente que sua mente e o seu espírito sejam expandidos, e pensa que cada coisa que Deus colocou na sua palavra, colocou com motivo. Essa é uma ordem de eventos tão estranha que tem que ter um propósito, porque naturalmente não seria como você encadearia a história. Você falaria sobre esse momento tão crucial do batismo de Jesus e do seu encontro com João, e depois falaria sobre a prisão de João, e não faria isso de maneira oposta. Se aqui ela vem de uma maneira diferente do que
naturalmente seria. Por quê? Não é? Por que isso acontece? A resposta que o texto nos mostra é que Lucas, ele quer enfatizar a ruptura entre o ministério de João e o ministério de Jesus. Ele quer deixar clara a ruptura, de tal maneira que ele coloca antes a prisão de João, no qual nós sabemos que João vai morrer, não é? Para deixar claro isso, no versículo 15 ele mostra que algumas pessoas pensavam que João poderia ser o Messias, que João poderia ser mais do que João era, ou que o propósito da vida de João poderia ser maior do que era o propósito. E outros por causa disso, serão levados a imaginar em Jesus alguém que vem após João, como os discípulos de João vieram a ele. Então, uma maneira de manter claro na mente do leitor, não é? Ele está escrevendo para os leitores gregos que um tremendo ponto de virada está acontecendo na história da redenção. Aconteceu exatamente quando Jesus começou o seu ministério, começou a pregar, foi mencionar antes a prisão de João. Antes mesmo de Jesus entrar em cena, ele está dizendo: João está saindo. João está saindo para ele entrar em cena. O que João veio fazer está terminado. João não era, ele era só o que preparava o caminho. Eles não têm ministérios concomitantes. Ou seja, João vai ser preso tão jovem quanto seu primo e vai morrer. Nós, às vezes pensamos, puxa, uma pessoa igual João, não é? Ele poderia ter vivido mais. É porque nós sempre achamos que a história é a nossa história. Essa é a história de Deus. Quando a gente lê Atos, sempre dá aquela sensação: Paulo está preso, esperando ser julgado, aí acaba a história. Aí tu pensa assim: gente, por que Lucas não contou o final? O que aconteceu aí, ó? Mas aquela não é a história de Paulo. Se você estava muito empolgado porque você achou que era a história de Paulo, você perdeu o ponto. A nossa história não é sobre nós. A tua história não é sobre você. A história de João não era sobre ele. A história de Paulo não era sobre ele. A história da Alice e da Michelle não é sobre elas. A minha história não é sobre mim. A nossa história não é sobre nós. E se for, nós não estamos entendendo. Então, em Lucas 16 diz: a lei e os profetas duraram até João. Você vê que João está incluído na lei e nos profetas, e não naquilo novo. A lei, Lucas diz em João 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então são pregadas as boas novas do reino de Deus. Há uma ruptura. Até João era a lei e os profetas. Você vê, o que Jesus era algo totalmente novo, era uma ruptura total, mas João fazia parte do tecido, daquela outra parte do tecido. Então essa ruptura, o período da lei e dos profetas e o período da pregação do reino por Jesus, finalmente, para quem os profetas apontavam. Então João pertencia ao período anterior. João não morreu cedo. João não saiu antes do tempo da história. A lei e os profetas foram até ele, mas agora chegou o reino. Então Lucas não quis enfatizar aquela ligeira e pequena sobreposição no ministério de Jesus e de João, em João 3:22. Ele quis mostrar que era o encerramento de uma coisa e o começo de outra. E não há nenhuma sobreposição realmente entre a nova aliança e a velha.
Em Lucas 7, 26 e 28, Jesus disse que João foi um profeta, o maior dos profetas, não é? O preparador do seu caminho, como Isaías tinha profetizado. Ele diz assim: digo-vos que entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Tem pessoas que pensam que isso é um enigma, né? Estou falando de um enigma aqui. Ele diz que ninguém entre todos os nascidos de mulher é maior do que João, ninguém, mas que aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Que confuso, né? Ele quer dizer o seguinte: João foi um grande profeta, não houve um profeta maior do que João, mas agora surgiu algo novo, tão maior, que o menor na compreensão de quem eu sou realmente compreende infinitamente mais, e está num lugar muito maior do que João e os profetas puderam alcançar. João foi grande, mas agora surgiu algo novo. O Messias está aqui, e ele chama as pessoas para o seu reino, e o menor no reino do Messias tem um privilégio, você, muito maior do que João teve. Mesmo um profeta como João teve um privilégio incomparavelmente menor do que o menor que compreende o que vocês. O menor no reino, agora que chegou o reino, a voz compreende. Assim, na mente de Lucas, houve uma grande ruptura entre a obra de João e a obra de Jesus, e a estranha ordem da sua narrativa é só para deixar clara essa ruptura. Não eram ministérios que andariam juntos. Ele pertence à lei e os profetas. Agora chegou o reino, não é? Então, mesmo no versículo 21, nós temos a palavra todos em algumas versões, e no original também. Agora, quando todo o povo foi batizado, a nossa seria a melhor tradução. Algumas são assim, outras não. Isso significa que o batismo de Jesus não foi apenas parte da obra de João, era como que tudo que João veio fazer, o batismo tinha acabado. Jesus vem por último, assim, é o fim. O batismo de Jesus é o clímax do ministério de João. Sabe quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, esse é o clímax. Então ele, em vez de para enfatizar isso aqui é o clímax, não há mais nada, não é? E a compreensão de quem Jesus do menor no reino de Deus, faz essa pessoa muito maior em privilégios e compreensão do propósito de Deus do que João, que ninguém nascido de mulher foi um profeta maior do que ele. Então, não precisamos pressionar para dizer que Jesus foi exatamente a última pessoa que João batizou, mas o que ele está dizendo é que no batismo de Jesus, o ministério de João terminou, era o fim. E como eu disse, essa história é a história de Deus, do seu propósito eterno em seu Filho. Não é a nossa história, não é a história de João. Se a história de João terminou, está na hora de João sair de cena. Não faz nenhum sentido você pensar: mas se João pudesse ficar mais um pouco. Como assim? Essa não era a história de João. Esse não é o propósito eterno focado em João, nem em Paulo. Por melhor, por mais incrível, pela revelação mais estupenda do que jamais houve que Deus teve na vida de Paulo, Deus tinha um propósito de magnificar Cristo na vida de Paulo. Quando esse propósito chegou ao fim, Paulo não tinha que viver mais um dia no mundo. A vida de Paulo não era sobre Paulo. A vida de Lutero não era sobre Lutero. A vida de Calvino não era sobre Calvino. A vida de Spurgeon não era sobre Spurgeon. A minha vida não é sobre mim, nem a sua.
Então, isso mostra que a vinda de Jesus significou a ida de João. Que a nossa vida só tem o propósito de fazer e de cumprir aquilo para qual ela foi feita. Glorificar Cristo até o ponto em que o Pai acha que a nossa vida se propõe, que o Pai fez nossa vida se propor a isso. Não tem mais nenhum sentido de vida. É por isso que a vida do ser humano em si, fora de Cristo, ela não tem nenhum propósito. Ela é só um aumentar do cálice da ira sobre ela mesma. A vida é uma bênção, mas se torna uma maldição. E é por isso que João significa, a vinda de Jesus significa a ida de João. É por isso que o que João diz não é poesia. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Ou seja, nunca é sobre nós. Essa coisa do meu ministério, eu tenho ministério, meu ministério. A história não é sobre o seu ministério. Você vê, não é sobre você e o que você pode fazer para Deus. É sobre Deus, o que Ele está fazendo em seu Filho. Mas João só tinha 30 anos e ele podia fazer, não podia nada. O propósito da vida dele era o propósito que Deus tinha de magnificar Cristo, e tinha chegado ao fim. Então, é por isso que Paulo podia se alegrar, estando preso, em que Cristo estava sendo pregado, porque não era sobre Paulo a história, nem sobre o ministério de Paulo, é sobre Cristo. Isso também nos ajuda a responder uma segunda pergunta, 2 irmãos vão ser batizados hoje, mas por que Jesus foi batizado aqui? Porque Jesus veio para ser batizado. Então, como eu disse, se nós lermos a Bíblia e sempre tivermos nada for comum para nós, por que a ordem da prisão e do batismo estão numa ordem trocada? Por que Jesus foi batizado? A gente não vai ler só uma página da Bíblia e assim encerra a nossa leitura. Nós sempre vamos estar sendo expandidos em nosso espírito, em nossa mente, sendo transformados, e as nossas perguntas respondidas gerarão novas perguntas mais profundas, o que nos fará realmente crescer. Então, por que Jesus veio para ser batizado? Já que o batismo de João é claramente declarado na Bíblia o que ele significa. No capítulo 3:3, batismo de arrependimento para perdão de pecados. E Jesus não tinha pecados. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. E o batismo de João era um batismo de arrependimento e o recebimento de perdão de pecados. Em 2 Coríntios 5:21, por exemplo, Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado sem pecado. Isso aqui, esse texto aqui é um dos textos mais deturpados da Bíblia, né? Porque as pessoas não compreendem o que as várias dimensões do que a Bíblia chama de tentação, e elas acham que Jesus foi tentado como nós fomos tentados, quando na verdade Jesus nunca poderia ter sido tentado das maneiras que nós somos tentados. Há uma maneira pecaminosa da tentação em nós, descrita por Tiago, que diz: nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Nós somos seres caídos, e não o mundo, não o diabo, mas há uma maldade inata em nós. Nós somos pecadores e por isso pecamos. Então nós somos tentados pela concupiscência que há em nós, desejos que são opostos a nos deleitarmos em Deus, desejos que vêm da nossa queda em Adão.
De tal maneira que se não existisse mundo nem o diabo, nós seríamos tentados da mesma forma e pecaríamos da mesma forma. E é só porque a tentação que vem do mundo e do diabo encontram essa tentação da nossa própria concupiscência que nós pecamos. É óbvio que só um ser caído pode ser tentado pelo resultado da queda dentro de si. Só um ser caído pode ser tentado pela sua concupiscência. Só um ser caído pode ser tentado pela sua própria maldade. Só um ser caído pode ser tentado pelo próprio desejo mal oposto a Deus. Então Jesus nunca foi tentado dessa forma. E a tentação dessa forma, em si mesma, ela é pecaminosa, porque ela flui dos nossos do pecado, e ela dá luz ao pecado. Isso seria uma longa história sobre isso. E é óbvio que também o tudo, algumas pessoas não fazem essa dimensão. As tentações de Jesus são tentações externas, né? É o diabo, é alguém que pode cuspir em mim, mas é óbvio que nunca houve em Jesus o que faz nós respondermos a alguém que me cospe. Como eu respondo, é o mal dentro de mim. Não havia isso em Jesus. Então você vê, essa tentação do tapa, do cuspe, é externa. Não há nada dele que corresponda, não há orgulho, não há ódio, não há egocentrismo, não há nenhuma das coisas que faz a tentação externa, que foi o tapa, que gera em mim, gera em você. Há algo dentro de nós que corresponde à tentação externa, tanto agradável quanto a desagradável. E o mundo, então, é um mundo de tentações, porque o mundo está cheio de coisas que em si mesmas, mesmas que são neutras, são cooptadas pela minha concupiscência. Então a comida pode virar pecado, o sexo lícito pode virar pecado, todas as coisas podem virar pecado, e mais as outras coisas que são já ilícitas em si mesmo, não é? E o diabo só tem o sucesso em lidar com isso, não é? Em nós. É óbvio que o homem, por fim, aquilo é a manifestação externa. O homem caiu antes de comer o fruto, não é? Senão ele nunca teria comido. Jesus jamais desejaria, em suma, é o pecado dentro de nós, desejar mais algo do que Deus é que nos liga a tentações externas. Jesus jamais desejaria algo mais do que o seu Pai. Jesus jamais desejaria um prato de comida mais do que a Deus. Portanto, a tentação externa, você está com fome, por que não transforma isso em pão? É uma tentação, mas ela é só externa. Porque em nenhum momento, nada dentro de Jesus acharia um prato de comida como Eliseu, como Isaú, mais maravilhoso e fonte de alegria e prazer do que o seu pai. Ele não tinha algo interno que correspondesse à tentação. Então você vê, é tentação porque o propósito do diabo ao falar aquilo é esse propósito mau, não é? Mas não há nele nada que acha qualquer coisa mais valiosa que o Pai, nem o horror de estar sobre a ira de Deus. Esse horror que fez Jesus suar sangue era, apesar de você ver o tamanho desse horror de estar debaixo da ira do Pai, nem isso era algo maior do que o seu deleite no Pai. Por isso aquilo não poderia criar nele um desejo de desobedecer o Pai. Mas o seu desejo de glorificar o Pai era infinitamente maior do que o horror de estar debaixo da ira infinita do Pai. Então Jesus, ele é tentado como nós por coisas externas e pelo diabo como um ser humano no mundo, mas ele nunca é tentado como nós, como a tentação interna é descrita de maneira vívida por Tiago, por exemplo. Você, quando tentado pela sua própria concupiscência, pela sua própria maldade,
pela própria maldade que está no seu coração de achar que qualquer coisa pode te dar um deleite, um prazer e uma satisfação maior do que Deus. E é por isso que essa tentação descrita por Tiago, a própria tentação é pecado. A tentação externa que Satanás faz e o que o mundo faz não é pecado. A tentação da minha concupiscência é pecado, porque o nome disso é cobiça. É desejar e achar que algo lícito ou ilícito vai me dar mais prazer e deleite do que Deus. Isso é cobiça, de tal maneira que eu estou disposto a desonrar Deus para ter o que eu acho que vai me dar mais prazer. Quando dentro de mim eu acho que algo pode me dar mais deleite e prazer do que Deus, isso é pecado. O nome disso é cobiça. Está lá, entusiasmadamente. Então, a desejar algo não é pecado? Lógico que é. Não é? O diabo me oferecer coisas é tentação, mas não é pecado. Não é? Transforma essas pedras. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Isso está vindo de fora. Quando eu desejo o mal, isso é pecado, eu tenho que me arrepender. Por isso Jesus diz, é do coração que saem os adultérios. Mesmo que ele não se transforme em adultério, então é pecado. Mesmo que ele não transforme em ato, essa coisa de que, olha, essa pessoa ela tem perversões sexuais, mas ela não pratica, então está tudo bem. Isso é falso. A própria perversão sexual no meu coração é pecado. Desejar matar alguém é pecado sem eu nunca matar ninguém. Porque é óbvio, eu fui tentado a matar, mas eu não matei. Não matou, porque tem 1000 consequências para matar alguém, por matar alguém. Mas você vê que eu fui tentado pela minha própria maldade. Se eu pudesse fazer aquilo sem nenhuma consequência, era o que eu faria. Não foi por causa do valor infinito de Deus. O nome disso é concupiscência. E são as concupiscências do engano, da mentira, que são dentro do homem. Tiago diz que essa concupiscência dá luz ao pecado. E ele, nascendo, quando nasce, ele se manifesta finalmente como pecado. Mas ele é concebido dentro, como quando uma criança, quando uma mulher está grávida, ela tem um filho. Se ele vai nascer ou não, por 1000 razões não sabemos. Ela pode não ter o filho naturalmente, ela pode fazer um aborto, mas era um homem, já é o pecado dentro de nós, já é um ser humano, não é? Que foi concebido. Assim que há concepção, nós temos um ser humano. Assim que há concepção, nós temos um pecado, que ele se transforma em atos ou não. Em segundo lugar, é óbvio que em tudo foi tentado, além de haver essa diferença entre ser tentado pelo mundo, por Satanás, e a tentação pela nossa própria concupiscência, que é pecaminosa, ainda é óbvio que isso é uma estrutura de linguagem. Nem eu que sou pecador, como eu já disse aqui, em tudo fui pecado. Fui tentado. Todo mundo foi tentado a tudo. Mentira. Eu nunca fui tentado a roubar banco, nunca fui tentado a pegar um revólver, fazer um assalto, nunca fui tentado a ter relações sexuais com mortos, a ter relações fluindo de depravação. Não fui nem. A ideia de que todo mundo é tentado a mesma coisa, se aquele cara ali é um serial killer e tudo que ele deseja é matar a gente, nem todo mundo foi. Quer dizer, nem os pecadores caídos foram tentados a todas as coisas. Isso não existe. Você está propenso a determinadas coisas, e aquele lá outras coisas. Todos são pecadores, todos são culpados, mas nem todos são tentados por todas as mesmas coisas. E é exatamente por isso que Satanás sabe como ele vai tratar. Ele pode fazer você te tentar hoje, quando você estiver orando, fazendo você se sentir alguém muito espiritual. Está vendo? Ele usou a oração, porque ele sentiu que você é propenso. Talvez ele não conseguiria com a pornografia, mas ele bem que pode fazer de você na oração totalmente pecaminoso, se sentir espiritual, se sentir alguém que merece algo de Deus, olhar para as outras pessoas e pensar que elas não são homens de oração como você. Está vendo? O diabo sabe. Ele sabe fazer eu ser tentado e despertar coisas muito diferentes
Já aquela pessoa que está passando lá na rua nunca vai ser tentada a pecar em ser alguém espiritual, mais do que outros, enfim. Nem nós, homens caídos, somos assim. Então, Jesus nunca, ele é o homem perfeito. É porque ele é homem como nós. Não exatamente. Jesus é exatamente o homem como o ser humano foi criado para ser. Você é um ser humano caído, e Jesus nunca foi. Você é um ser humano concebido em pecado, e o pecado habita em você, nunca em Jesus. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele é o homem como o homem deve ser e será para sempre. Ele é o primogênito. Então Lucas mostra as duas maneiras, mas esse não é o assunto hoje, mas sempre é bom explicar, porque está havendo muito abraço ou acalanto à cultura depravada dos nossos dias, tentando fazer algo totalmente horrível, que diz que não separa, como a Bíblia ensina, a tentação, e a tentação que é a mais terrível de todas, que é a tentação da escuridão do nosso próprio coração, colocar como se Jesus tivesse sido tentado assim. Quando ser tentado assim é pecado, porque nós somos tentados pelo próprio pecado que habita em nós, que nunca habitou nele. Toda a tentação de Jesus vem de fora, ou do diabo ou do mundo. Nunca encontrou nenhum eco dentro dele. Ou seja, ele nunca achou que se livrar de um sofrimento ou ter um prazer seria algo melhor do que o Pai, do que a glória do Pai, de quem o Pai é. Então ele nunca foi, não existe nada caído nele, nada que faça ele achar algo melhor, mais prazeroso e que possa dar mais deleite do que Deus. Ele é o homem perfeito. Também Lucas mostra que Jesus veio no clímax do ministério de João, quando todo mundo tinha sido batizado, e portanto Jesus não era apenas mais um na multidão. Sua vinda significava de uma maneira especial o fim do ministério de João. E Lucas ele juntou os versos 21 e 23 e mostra que o batismo em si é secundário, o que aconteceu depois é primário. O batismo do povo e depois o de Jesus são simplesmente cláusulas introdutórias aqui de tempo que contam quando as últimas três coisas que realmente são mais importantes aconteceram no texto e que nós só vamos mencionar para então irmos para o batismo e a Santa Ceia. Então, depois que foram batizados, Jesus foi batizado. E o que é importante é que ele orou. Então uma coisa incrível aconteceu. Quando ele estava orando, quem? Jesus. Os outros evangelhos não mencionam Jesus orando nesse momento. E quando ele orou, o céu se abriu e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se manifestou numa teofania como uma pomba, e o Deus Pai falou. Portanto, o interesse de Lucas é diferente do de Mateus, que se concentra no batismo em si e coloca a mesma questão que nós colocamos em Mateus 3, 14 e 15, como até João tentou impedir Jesus de ser batizado, e disse assim: preciso ser batizado por você, porque o batismo é para arrependimento e pecados, não é? Mas Jesus respondeu: deixa assim agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus cumpriria toda a lei, toda a exigência em nosso lugar, não é? Assim, Lucas trata o batismo de Jesus simplesmente como a ocasião em que Deus fala, que era exatamente o que importava mais. Mas Mateus trata o batismo de Jesus, o próprio batismo, como um problema para quem não tinha pecados para ser perdoado, nem necessitava de nenhum tipo de arrependimento, como é o que o batismo está falando. Então a resposta que ele dá, que o próprio Mateus dá, já que ele levanta a bola, não é que era preciso que se cumprisse toda a justiça. Então houve o suficiente no batismo de João para Jesus afirmar que o evento não era sem sentido.
Então, negativamente significava o nosso batismo, abandonar o pecado, e positivamente significava confiar em Deus. Quem está se batizando hoje está declarando: os meus pecados foram colocados em Cristo, eles são apagados, porque eles foram, a lei ficou satisfeita, e eu confio. Eu não fiz nada, eu mesmo carregaria os pecados para sempre, mas eu confio completamente em Deus em relação a isso. E Jesus pode afirmar essas duas coisas de uma maneira diferente de nós. Ele decidiu honrar o Pai em todas as coisas como um homem aqui, o que é exatamente aquilo que o abandonar o pecado para nós Ele, de uma maneira diferente, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Não como nós, ou seja, a gente aprende a obediência a partir da desobediência para a obediência. Jesus nunca desobedeceu, então como ele aprendeu a obediência? Ele sempre foi totalmente, o coração dele se deleitou totalmente em tudo que o Pai é e na vontade do Pai, como Deus, mas nas condições de humilhação, de abrir mão dos privilégios, não é? Da sua posição como Deus eterno. Não, ele estava aprendendo uma obediência de uma maneira que seria impossível se ele não se tornasse um homem, se humilhar, morrer em obediência. É uma obediência que ele, se ficasse eternamente só como ele eternamente existiu como Deus eterno, nunca se humilhar, morrer, obedecer até a morte, só se ele se tornasse um homem. Então ele se comprometeu sempre em confiar no plano eterno do Pai. Você vê que, de alguma maneira, essas coisas têm correspondência, porque quando eu, como um ser humano pecador, confio que Deus vai lidar com isso, é porque eu quero viver para a sua glória, em obediência, e jamais de novo desonrando por toda a eternidade. É o que ele prometeu finalmente. Ele faz isso em Cristo, e ele não só me justifica, mas opera em minha santificação até eu ser glorificado, e isso ser uma realidade plena de todas as formas possíveis. E ele se comprometeu em confiar totalmente no Pai, no plano eterno do Pai, mesmo que isso levasse até a morte de cruz. Então, Lucas capta isso, e vindo Jesus para ser batizado, foi um passo decisivo nesse compromisso de publicamente iniciar e mostrar ao mundo em como ele, todas as coisas que ele faz, a comida e a bebida dele, é fazer tudo que o Pai quer, não importa o que isso inclua. Não é? Assim ele se alinha com as pessoas que agora, por causa da obra dele, são chamadas por Deus soberanamente, exatamente para confiar em Deus, assim, pelo dom da fé, da regeneração, e esse compromisso de existência tão somente para a glória, encontrar todo o seu prazer em glorificar em tudo o Pai. Então Lucas se concentra na aprovação de Deus e na confirmação pública disso que era verdade, mas não era público. E por que mencionar que Jesus estava aqui orando? Antes da confirmação de Deus, no versículo 22, havia uma outra questão no versículo 21, porque Lucas menciona que Jesus estava orando quando os céus se abriram. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado Jesus também, encerrando assim, né, como eu disse, o ministério de João, orando ele, o céu se abriu. Nenhum dos outros evangelhos diz isso, que Jesus orou naquela hora. E a gente vê que Lucas adora retratar Jesus orando. Lucas fala sobre Jesus orando o tempo todo. Por exemplo, aqui no batismo, quando ele foi escolher os 12 apóstolos, Lucas 6:12, na confissão de Pedro, em Lucas 9:18,
na transfiguração, em Lucas 9, 28, no Getsêmani, Lucas 22, 41, Jesus orando na cruz, em Lucas 23, e ele nos conta que Jesus foi repetidamente ao deserto para ficar sozinho orando a noite toda, e ele passou noites inteiras em oração. Lucas 5,16, Lucas 6,12. Lucas gosta sempre de mostrar Jesus orando. O objetivo de tudo isso é mostrar que mesmo na vida de Jesus existe uma correlação entre oração sincera e a bênção de Deus. Isso é importante para quem está se batizando hoje e para todos nós. Agora, por qual bênção Jesus estava orando naquele momento do seu batismo? Lucas 11:3 nos sopra a resposta, não é? A versão de Lucas é diferente da de Mateus. Assim: se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem Ele pedir. Você vê, se vocês são maus e dão boas coisas, quanto mais o Pai Celeste vai dar algo que é melhor de tudo, o Espírito Santo. Não é? O que os filhos obedientes devem pedir então ao Pai Celestial? O Espírito Santo. O que mais você deveria orar pedindo a Deus? Mais do Espírito Santo. O que Jesus mais orava pedindo a Deus, ao Pai? O Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, não que nós ou Jesus já não tivesse o Espírito. Jesus tinha o Espírito sem medida, não é verdade? Na verdade, Jesus podia fazer todas as coisas por Ele mesmo. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas Ele se esvaziou e Ele dependeu como homem totalmente da ação do Espírito Santo. E nós também já recebemos o Espírito Santo. Se nós somos regenerados, não há uma segunda bênção, né? Nós fomos todos batizados no mesmo Espírito, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo. São várias palavras e vocábulos e expressões para falar a mesma coisa. O Espírito Santo veio e habitou em nós, nos fez nascer de novo. Então mesmo o crente mais fraco é um templo do Espírito Santo. Como 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, se é que vocês são de Deus. O Espírito Santo habita em vocês. Então o cristão mais fraco, verdadeiro, é habitado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é infinito. Ele é o Deus eterno. Sempre há mais de si para nos dar. O Espírito Santo ele não é uma fonte sem fim. Nunca o Espírito Santo vai: olha, já te dei tudo que eu tinha para dar. O Espírito Santo não tem limites. Ele é o Deus eterno. Sempre há mais do Espírito Santo para nós. Sempre mais. Sempre mais. Então ele diz: olha, se vocês são maus, dão coisa boa ao seu filho, que dirá o seu Pai Celestial se vocês pedirem o Espírito Santo? Ele sempre vai dar, sempre mais, sempre mais. E como o Espírito Santo sempre mais abre seus olhos para sempre ver mais de Cristo, vocês vão ter sempre mais de Cristo, porque tanto o Espírito Santo pode dar de si infinitamente, e o que ele dá de si infinitamente é uma revelação infinita, cada vez maior, de Cristo. Então, os seus meios de se manifestar, do Espírito Santo se manifestar, são variados. E sempre há algo novo para o Espírito Santo fazer em nós, por toda a eternidade. E nós, então, buscamos sempre essa plenitude, não é? Ele nos mostrará a glória de Deus na face de Cristo. Nós seremos transformados, mas Ele tem sempre algo mais dele mesmo para manifestar a nós. Então Jesus está orando por uma manifestação de capacitação, já que tudo que Jesus fez é capacitado. O seu ministério público vai começar, e a evidência: ele é o Messias, o ungido por Deus,
com um espírito. Então, o que o favor de Deus estava sobre ele quando ele iniciou o seu ministério? O que está sobre ele? O Espírito Santo. O que ele ia precisar todo o tempo até o fim? Do Espírito Santo. O que Jesus orava sempre de madrugada, passava noites orando, mas do Espírito Santo. Tudo que o Pai mandou ele fazer, aquele peso infinito, enorme, precisava mais e mais e mais do Espírito Santo. O que você devia estar orando mais, pedindo mais a Deus? O que devia ser mais a fonte de pedidos? Se vocês são maus e dão boas coisas ao seu filho, que dirá o Pai dará a vocês se vocês pedirem o Espírito Santo? O que o filho pedia ao Pai sempre, continuamente? Mas do Espírito. Já que ele se esvaziou, ele não faria nada no seu próprio poder divino. Ele ia em tudo ser capacitado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem na forma de uma pomba, queridos. Qual o significado da descida do Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma pomba, são teofanias. Deus sempre que todas as manifestações visíveis de Deus, não é Deus, é uma manifestação visível, para ensinar algo, para trazer um ensinamento específico. E por que pomba? Deus responde à oração de Jesus enviando o Espírito. Jesus orou naquela hora, e a resposta é o Espírito, é mais do Espírito, é a manifestação do Espírito. E ele declara verbalmente: tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho todo o meu prazer. Esta é a manifestação. O ministério público vai começar. Jesus terá tudo, sempre, todo o sustento do Espírito necessário, mas há uma característica nessa sustentação, em como o Espírito Santo vai enchê-lo e agir. Em que tipo de Messias o ungido ele é. A forma como o Espírito Santo vem dá uma orientação sobre como todo o poder do Espírito Santo em Jesus vai agir e em nós. Mateus 10,16, a palavra pomba ocorre nos lábios de Jesus uma única vez nos evangelhos, que é em Mateus 10,6, e nos diz o que simboliza, na verdade. Por que o Espírito Santo se manifestou nessa forma ali, mostrando ele como Messias e como o enchimento, e cada vez mais toda a suficiência do Espírito fluiria sobre ele, e por causa dele, nosso cabeça em nós. E o que nós que nos batizamos e falamos estamos em Cristo, o que nós pedimos continuamente, e como esse Espírito age em nós. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e manso como as pombas. Era isso. A pomba aponta para a pureza, mansidão e inocência de Jesus, para essas características. Ele poderia não se manifestou majestoso como uma águia, ou feroz como um falcão, mas eu diria extravagante como um pássaro super colorido, ou um cardeal, enfim. Era simples, era comum, era inocente. O tipo de pássaro que as pessoas pobres podiam oferecer no sacrifício era a oferta do pobre, era a oferta daquele que era mais desprovido em Israel. Em Lucas 2,24 é a oferta que a família de Jesus, por exemplo, deu quando levou ele ao templo. E essa foi uma diretriz do Pai de como ele usaria o Filho, o Messias, O Espírito com o qual eu te unjo, o Messias, não é para ostentação da batalha terrena, é uma capacitação, como está em Isaías 42, 1 e 4. Esse é um texto relevante, porque é daí que vem as palavras do Pai, que seguem aquilo que o Filho orou, na manifestação do Espírito Santo como uma pomba. Eis o meu servo, a quem eu sustenho,
o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Foi o que o pai falou: esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz, em quem está todo o meu prazer. Coloquei sobre ele o meu espírito, ele fará justiça às nações. Ele não clamará, nem levantará sua voz, nem fará ouvir nas ruas, nem quebrará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega. Ele fará justiça fielmente, ele não falhará, nem será desanimado, até que ele estabeleça a justiça na terra. Enfim, a beleza desse quadro, e no qual, quando nós somos batizados, nós estamos publicamente dizendo que estamos inseridos, é que ele tem o poder de trazer justiça às nações. E é o que ele faz a nós, e a nossa morte com ele e ressurreição é um símbolo disso. Mas ele não vai quebrar esse poder dele de trazer justiça às nações, a nós. Esse poder não quebrará uma cana partida, e nem um pavio que está fumegando, Isso é, ele será terno com os fracos e fracassados, nós. Ele será como uma pomba e não como um falcão. Então, quando Deus mostra Jesus como ungido com o Espírito na forma de uma pomba, Ele está dizendo que Ele vai manifestar o poder infinito de Deus, manso, e vai vencer de uma maneira como um cordeiro manso, como um cordeiro mudo. É um poder infinito, mas como esse poder vai ser manifestado? Assim, dessa forma. O que Jesus faz? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. E Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, aos quebrantados. Em resumo, o que está fazendo no versículo 21 e 22 é diferenciar o ministério de Jesus do de João. O ministério de Jesus nada tem a ver com a lei. Você vê, demonstrando que ele tem a mais plena aprovação de Deus. Ele não é só um profeta do trovão da lei que nos condena. Ele está revelando um tipo de ministério que é totalmente diferente. É o ministério de uma pomba, de um cordeiro mudo, vencendo nu, vencendo numa cruz, vencendo sendo morto. Agora, depois disso vem a genealogia que nós lemos, que é diferente, mas é importante para nós encerrarmos. Não podemos falar. Você vê que há muitas peculiaridades nessa genealogia, já que ela é diferente de Adão, de Jesus até Davi. As genealogias não são iguais, elas são diferentes. Até Abraão elas são iguais, e a de Mateus, por exemplo, para em Abraão, e a de Lucas vai até Deus. E é importante você, nessas genealogias, como Lucas vai até Deus, algumas pessoas somaram tudo para ver quanto tempo a história tem, e chegaram lá, alguém há 6.000 anos. Isso é uma bobagem, porque as genealogias, elas só querem traçar a linhagem, quer mostrar como imagina que se eu fosse descendente da família real do Brasil, e quisessem traçar minha descendência até lá o ano 1000, aí por dizer assim, Josemar de Dom Pedro de não sei quem, tá vendo? Tá pulando um monte de pessoas, somar as pessoas. A genealogia só tinha o propósito de mostrar a descendência. Você vai ver que mesmo aqui na genealogia, às vezes quando você vai ver em outros lugares, eles estão pulando, não é? Na verdade, você vê que na versão que eu li está assim, não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Não tem a palavra filho. Em algumas versões botaram filho, mas botaram em itálico, porque não está no original, porque no grego não está não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem, está de não sei, dessa pessoa. Então simplesmente está Eli de Matate, de Levi de Melqui de não sei o que. Não fala filho, não é? Está falando de
descendência. Em Mateus 1:8, por exemplo, diz que Jorão foi pai de Uzias. Jorão, pai de Uzias. Mas em 1 Crônicas 3:11, há 3 nomes entre Jorão e Uzias. Na verdade era trineto lá do cara, mas pulou, porque o importante era colocar a linhagem, não era botar cada pessoa dessa história. E a diferença entre as duas era porque, por razões que eu não posso explicar hoje, Lucas está usando a genealogia a partir de Maria, e Mateus está usando a partir de José. Pelos dois lados, o lado legal, porque legalmente ele era filho de José, e descendente de Davi, do trono de Davi. José ia chegar em Davi por Salomão, mas por Maria ia chegar em Davi por Natã, né? Então as duas genealogias vão diferentes, mas todos nós temos genealogias assim, se você contar através da sua mãe, e se você contar através do seu pai, né? Até chegar em Davi. Depois ela é igual até Abraão, onde Mateus para. Como eu disse, eu não posso explicar várias coisas importantes aqui, mas Mateus para em Abraão, porque ele está falando com os judeus, e para o judeu ele era filho de Abraão, isso que era importante. Os judeus eram filhos de Abraão. Mas Lucas está falando com os gregos, que não tinha nada a ver com Abraão. Então você vê que Lucas vai até o fim, até Deus. Da mesma maneira, só traçando uma linha. E aí você vê que eles querem montar. Lucas faz 7 listas de nomes, Mateus faz 3 de 14 gerações. Isso tudo era porque os judeus eles decoravam a palavra, né? Eles queriam decorar mesmo. E essas listas herméticas, 14, 14, 14 ou 7 vezes 7, é mais fácil para memorização, não é? Então você vai ver muito disso. Então eles vão por caminho diferente para mostrar que Jesus, ele é descendente de Davi legalmente ao trono, por José, que era o seu pai legal, e por Maria, como descendente de sangue de Davi. E há muitas coisas interessantes. Por exemplo, há uma maldição em Jaconias, em que ninguém descendente dele herdaria o trono. Isso é a de José, mas na verdade Jesus é descendente natural de Davi por Maria. Pula essa maldição que Deus colocou, né, na vertente da linhagem de Davi, que passaria por José. Mas encerrando, porque Lucas chegou até Adão e não parou igual? Porque as últimas questões para nós finalmente termos o batismo e a ceia, Lucas escreve para os gentios, para nós. Como sangue, nós não somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão em Cristo, não é? E como ele está interessado em mostrar aos gentios, os gentios são o que são pelo que eles são em Adão, não é? A nossa humanidade, ele está dizendo, o que o Messias vai fazer não tem nada a ver com uma linhagem sanguínea, mas com a nossa linhagem final. Todos nós estamos mortos em Adão, todos nós estávamos nele. E porque Lucas inseriu que aqui a genealogia entre o batismo e a tentação de Jesus, já que os outros não fizeram isso. Os outros, assim que tem o batismo, tem a tentação, não tem essa genealogia. A chave surpreendente final é que Lucas não se detém em Adão. É por isso que ele trocou a ordem e não fez igual aos outros, que assim que Jesus é batizado vai para a tentação. Aqui no meio ele coloca a genealogia. Lucas 1,35 mostra que a filiação depende da sua criação única no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E nisso só há 2 paralelos, e é o que o batismo mostra onde nós estamos. Todo mundo
está num lugar ou no outro. E é isso que, como Lucas está falando para os gregos, ele quer enfatizar. Adão, ele fala, ele vai indo até Adão e Adão de Deus. Há uma coisa em Adão que não há nenhum outro homem. O outro homem sempre é João de José, José de Pedro, não sei, mas Adão não, você vê, Adão de Deus. Como eu disse, a palavra filho não está no original. Isso traz então à mente o ensinamento de Paulo, ou seja, embora idênticos, de alguma maneira há uma coisa idêntica entre a humanidade de Adão e de Jesus, embora totalmente diferentes. Deus criou Adão, ele não teve um pai humano, ele criou Adão. E Deus criou Jesus, o homem, Jesus, no ventre de Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder, como na criação. O corpo de Jesus, que está agora à direita de Deus, glorificado, foi criado por Deus no ventre de Maria. E Adão foi criado por Deus. Essas duas coisas apontam para aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 47, 49. O primeiro homem veio da terra, o homem do pó, como Deus criou, do pó da terra. O segundo homem é do céu. Então, está dizendo que estar em Cristo te tira daquele homem lá do pó e te coloca no homem do céu. É homem, mas você vê que há uma diferença enorme aqui. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, veio de Deus, Deus o criou, não é? Foi feito uma alma vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Todos nós estávamos em Adão. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, Deus do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tal também o celestial. Da mesma maneira que eu herdei tudo em Adão, tal é terreno o que veio do terreno, tal agora é celestial o que veio do celestial. É isso, né? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim como no mundo, ao nascermos, trouxemos a imagem de Adão, a culpa, o pecado, a concupiscência, assim traremos também a imagem do celestial, que é o que estamos declarando publicamente no batismo, o que aconteceu conosco. É óbvio que Lucas conhecia essa profunda doutrina do apóstolo Paulo. Lucas é que escrevia as cartas de Paulo. Lucas era o cara que estava com Paulo quando escreveu Lucas e quando escreveu as cartas e quando escreveu Atos. Se isso isso estava na mente. Então a genealogia ele levou até Adão para ficar encaixada essa doutrina. O que nós trouxemos a imagem do terreno que Deus criou do pó. Então agora nós trouxemos a imagem do celestial que Deus criou no ventre de Maria. Jesus é Deus eternamente, mas o homem Jesus foi criado no ventre de Maria, daquela maneira misteriosa. Portanto, ele é o novo e segundo Adão, cujo ministério será criar e reunir uma raça que, em vez de ser a descendência da serpente, como Deus falou lá, a descendência da serpente vai para esses agora, e o nosso batismo público está falando sobre isso, que Deus faz internamente. Esses vão ter o caráter da pomba. Esses têm o espírito como a pomba sobre eles. Em Adão, eles são descendências da serpente. Se ficarem só em Adão, serão para sempre. E há sempre inimizade entre a descendência da serpente e a descendência daquele que Deus enviou. E então nós estamos declarando publicamente que agora repousa sobre nós o Espírito de Cristo, a imagem do céu, e tudo isso pelo que Ele fez sozinho na cruz. Mas nós fomos sepultados com Ele,
e nós ressuscitamos com Ele. Nós não somos só pessoas que vão para o céu porque nossos pecados foram apagados. Agora, a imagem do céu foi colocada em nós. O Espírito que pairou sobre Ele, habitou nele, habita em nós. E esse Espírito se manifestou como uma pomba. É assim que Ele vai se manifestar em nós. E é assim que Ele vai nos conduzir nessa transformação, se nós estamos em Cristo. Então agora nós vamos cantar. O batismo é incrível, fala de coisas incríveis, aponta para esse momento decisivo na vida e no ministério de Jesus, na lei e na graça e na nossa vida em Cristo. E é disso que os irmãos vão participar agora, e é isso que é ordenado a nós, essas duas únicas coisas, para mantermos o batismo, a ceia, para lembrarmos sempre, nos levamos sempre para a cruz, para o coração do que Cristo fez. Agora nós temos a imagem do que é do céu, do homem do céu, Jesus Cristo. Estamos assentados com Ele em lugares celestiais, porque com Ele morremos, fomos sepultados e ressuscitamos para sempre. Como Ele está para sempre, é impossível eu que tenho essa nova vida, ela não crescer, porque o Espírito da graça, que vai se manifestar não como um leão, como uma águia em mim, mas como uma pomba, me capacitando completamente, não como um homem faz, a viver para a glória de Deus no mundo e eternamente. Então eu vou pedir que os irmãos se preparem lá, com os irmãos que vão fazer o batismo, enquanto nós vamos cantar um hino. Vamos fazer diferente, vamos cantar um hino agora, né? Enquanto eles vão lá se arrumar. Venha-se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás,
vem a mim na tua escuridão. Eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim.